Todos os povos têm lendas de formação, eles têm histórias que fazem parte do imaginário coletivo. Aqui no Sul, a questão de o que é ser gaúcho, a Revolução Farroupilha, tudo isso faz parte desse imaginário. E foi construído aí uma história com grandes líderes que viraram nomes de ruas, nomes de cidades, na qual eles são tidos como ideais de luta, de liberdade. Mas será que foi exatamente isso? O nosso hino lá diz: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Será que foi o povo escravo que não teve virtude, que mentiu, que traiu e que apenas defendeu os seus próprios interesses? É isso que a gente vai tentar ver na aula de hoje. There will always be a place for you. Take pleasure in the pain, the sorrows in your brain. Bom, pessoal, então vamos ver um pouco algumas coisas sobre a Revolução Farroupilha, a nossa revolução aqui do Sul, né, que se comemora, que tem grandes eventos aí todo 20 de setembro. A gente pode começar pensando nela, assim, 3 perguntas básicas, né? Já que é uma revolução, revolução significa mudança, uma grande mudança, né? Mudança de quem, para quem e por quê? Eu poderia já grosseiramente responder para vocês com uma única palavra, né? Estancieiros. Quem são os estancieiros? É um nome que se dá para os grandes fazendeiros aqui do Sul, que são os protagonistas, né? Os reais motivos dessa revolução aqui. Sobre o contexto, o que era o Brasil nessa época, né? Quem acompanhou os outros vídeos já está craque nisso. A gente está falando aqui de um Brasil do século XIX, um Brasil imperial, que a família portuguesa está tomando conta, e bastante, né? Então a gente vê aqui rapidamente, na nossa linha de tempo, em 31 a gente tem a abdicação do Dom Pedro, em que ele deixa aqui o seu filho, o Pedrinho, Pedro, que futuramente será o Pedro II, né? Como ele não pode governar, uma criança, começam aí o período das regências. Período esse que vai de 1831, até 1840. Esse período é bem conturbado, até porque o foco do governo, o foco de tudo é o Brasil Central. Já falei isso para vocês nos outros vídeos, né? Rio de Janeiro, a capital, queriam fazer lá uma capital francesa, né? Então todo o foco estava no centro do Brasil. E o resto do país? O resto do país estava sendo completamente desgovernado, né? Até que, em 1840, assume então Pedro II, inconstitucionalmente, afinal ele tinha só 14 anos, né? Deram lá o golpe da maioridade para que ele assumisse. E aqui, dentro deste período aqui das regências, que ainda pega um pouco do governo do Pedro II, nós temos então a nossa Revolução Farroupilha, que foi super longa, de 1835 a 1845. Não foi a única, não foi a mais sangrenta, foi a mais longa, né? Tivemos outras pelo Brasil afora, como é o caso das outras revoltas regenciais, que precisa de um vídeo para cada uma delas, que é a Balaiada, Sabinada, Praieira e a Cabanagem. Então, vamos ver assim de uma forma geral, especificamente, aqui no Sul, o que estava acontecendo para explodir tudo isso. Bom, pessoal, então eu tenho assim algumas causas aqui para mostrar para vocês dessa revolução, tá? Basicamente, objetivamente, tá? As coisas começam com o governo autoritário. Lembre-se que Dom Pedro promulgou uma Constituição em 1824, em que havia lá o poder moderador, né? Com esse poder moderador, ele criou um poder para ele mesmo, né? E entre esses poderes, um que não beneficiava nada o restante do Brasil, era simplesmente anular a autonomia das províncias. As províncias é o que hoje são os estados. Inclusive, ele também, além de anular a autonomia, a grande prova dessa anulação é que ele escolhia os representantes de poder, né? Ou seja, o poder do país inteiro nas mãos dele, tá?
Outra questão também que eu já comentei com vocês é a questão do centro do país. A parte central do Brasil era muito mais valorizada, né? Era lá, por exemplo, que tinha grande produção de café, que era o que tinha de mais rentável na economia brasileira. E o grande motivo que se fala e que a gente aprende na escola é a questão do charque. Não esqueçam, o charque aqui no sul era o alimento do escravo. Sim, nós estamos num Brasil escravista. Esses estancieiros ou fazendeiros que eu comentei com vocês, eles tinham uma legião de escravos, ou seja, liberdade para os outros, né? Não para os meus escravos, né? Então, o grande alimento desses escravos aqui no sul era o charque. Né? Que inclusive se aproveitava o couro do boi, a gordura, né? Então o papel, o governo, aliás, o que tinha de central na economia rio-grandense era a questão da economia bovina, da pecuária. E qual era a questão que a gente tinha aqui? Do charque, a concorrência. A taxação de impostos, né? O charque aqui do sul pagava 25%, contra o charque uruguaio, que pagava só 4%. E não houve negociação. Inclusive, dizia-se, né, que o charque uruguaio era de melhor qualidade. Né? Então, inclusive, explicando aqui a diferença. Isso aqui foi o que bastou, né, na verdade, o interesse dos estancieiros, para que houvesse toda a revolta. Bom, gente, então vamos ver aqui alguns fatos, né, que seguem essa cronologia, que são bem importantes aí para a Revolução. A gente tem aí, então, né, o marco, né, 20 de setembro de 1835, né, em que o presidente da província aqui do Sul foi deposto, né? E isso significava o quê? Significava justamente o rompimento contra o império, né? Ó, nós não estamos gostando do que vocês estão fazendo, então vamos começar tirando quem vocês colocaram aqui, tá? Em 1836, então, foi proclamada aqui a República Rio-Grandense, com a presidência do Bento Gonçalves, certo? E quem fez essa tomada, quem ajudou foi o general Neto, na época, que era um abolicionista, e ele sugeriu que os escravos desses estancieiros fossem libertados para que lutassem na Revolução Farroupilha. Tem algumas coisas dúbias assim a respeito, no sentido assim, foi prometido liberdade para os escravos lutarem? Não foi prometido? Olha, sendo prometida ou não liberdade, a questão é que eles eram escravos e era feito aquilo que eles eram obrigados a fazer, eles não tinham tanta escolha, certo? Porto Alegre, na verdade, né, ficou contra os farrapos e Porto Alegre foi tomada pelo Império novamente, tanto que tem lá a frase, né, do imperador Dom Pedro II, né, que Porto Alegre, cidade leal e valorosa, né, a discrepância aí é que justamente em Porto Alegre tem aí o maior acampamento farroupilha do Sul, né, com grandes comemorações, e Porto Alegre nunca lutou ao lado dos chamados farrapos, né. Farrapos, né, que reza a lenda, por lutarem aí 10 anos, né, já estavam com roupas maltrapilhas, né, que são aí, no caso, representado pelos grandes estancieiros, contra aquilo que era chamado os legalistas. Quem eram os legalistas? Eram justamente os defensores do governo imperial. Essa aqui é a guerra que a gente está vendo, então. Bom, nessa luta aí entre farrapos e imperiais, né, o porto de Rio Grande, aqui no sul, ele ficou nas mãos dos imperiais, né. Foi uma jogada bem importante do império, porque esse porto aqui era fundamental justamente para levar o charque para a parte central do Brasil. Pensando nisso, a estratégia então foi invadir Santa Catarina, né, especificamente a cidade de Laguna, com seu porto, né, juntamente com Davi Canabarro e Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, para que tivesse, né, uma segunda opção de porto aí. A questão é que eles chegaram até a fundar uma república, a República Juliana, mas já no final desse mesmo ano, de 39, o Império cortou o barato e nada disso, tomaram Laguna novamente. Até que, em 1842, né, um grande militar, né, enfim, grande no sentido de grandes conquistas, né, Luiz Alves de Lima e Silva, Barão de Caxias, futuramente, daqui um pouco, Duque de Caxias, ele foi nomeado pelo Império para dar fim nessa situação. E, de fato, ele vai dar fim de
diversas formas. Então é nesse ponto da Revolução que a gente começa a falar, embora eles já estavam aí há um tempo, sobre os famosos lanceiros negros. Quem eram os lanceiros negros? São negros escravizados que vão lutar ao lado dos farrapos. Vão lutar pela causa farroupilha, né? Na verdade, não era uma causa deles. Eu já falei para vocês aqui mais de uma vez, é uma causa dos estancieiros, né? Eles não tinham um propósito ali. Foi prometido liberdade? Se diz que sim, mas não era só por isso. A questão é que eles se tornaram grandes lanceiros, eles usavam lanças, eles se tornaram grandes cavaleiros. Segundo a descrição, segundo a escrita do Garibaldi, eles tinham disciplina espartana, ou seja, foram fundamentais nos combates farroupilhas. Mas aí começou a se pensar, os próprios farroupilhas até concordando também com o pensamento imperial, como acabar uma guerra, afinal a gente já está aqui entrando em 44, né? Já está se encaminhando para os tratados de paz. Como acabar uma guerra e manter negros armados e experientes no combate, né? O que poderia acontecer? O que esse povo, afinal, poderia fazer contra os brancos? E aí vem uma das maiores covardias, uma das maiores traições da história, né? Que foi a questão do massacre de Porongos, né? Do Cerro de Porongos, hoje município de Pinheiro Machado, né? Se fala em guerra de Porongos, não foi uma guerra. Guerra é quando as duas partes têm a chance de lutar. Isso foi um verdadeiro massacre, na verdade, né? Armado aí pelo Farroupilha Davi Canabarro, que na verdade então deveria estar ao lado desses que lutaram, né, pelos farrapos, e o Barão de Caxias ao lado dos imperiais. Tem documentado, inclusive, uma carta, né, falando sobre a preparação desse massacre. Que como é que foi? Levaram os negros até o Cerro de Porongos desarmados, por isso que foi um massacre. E na carta que eu estou falando para vocês, Barão de Caxias escreve ao Francisco Pedro de Abreu, um outro militar imperial, que era chamado também, conhecido como Moringue, e lá ele diz, poupe o sangue brasileiro. O que era o sangue brasileiro para ele? Gente branca, os pobres, né, os farrapos, os que não tinham terra, os que não tinham talvez nem motivo para estar ali, e os índios, no caso. Agora, os negros era para acabar com eles. E foi o que foi feito. Tá? Então, em 1844, numa madrugada, eles simplesmente invadiram o acampamento de Porongos e assassinaram e dizimaram aquela população escrava que ali estava desarmada. Os que sobreviveram foram simplesmente mandados para o governo central, mandados para o Rio de Janeiro para serem reintroduzidos, então, na vida de escravo. Bom, então, gente, depois dessa traição e covardia que foi o massacre de Porongos, né, em que não tem um número exato, mas fala-se aí em centenas de mortos, né, aí começa a se falar também do Tratado de Paz, né, e aí me vem à mente um outro trecho aí do nosso hino rio-grandense, né, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Que façanhas, né? Que façanhas. Inclusive, o senhor Barão de Caxias, né, foi promovido a Duque de Caxias, e é o patrono aí do Exército Brasileiro, né? Um dos grandes mandantes desse massacre todo aqui. E em 1845, então, é selada a esperada paz, a chamada Paz do Ponche Verde. O que decretaram? O que teve nessa paz para finalmente, depois de 10 anos, acabar com esta guerra, né? Primeira coisa, a anistia aos revoltosos, né? Não seriam presos, seriam libertos. Devolução dos prisioneiros de guerra, né? Que afinal eram muitos. Escolha do presidente da província, né? Foi feito um acordo que o imperador não ia mais se meter na escolha, o próprio Rio Grande ia cuidar da sua própria escolha, do seu presidente da província. Oficiais, né, essa gente toda aqui que lutou, que matou, foram promovidos, né, oficiais lá do Império, foram trabalhar para eles, né, e o imposto, né, afinal queriam taxação do imposto do charque estrangeiro, ganharam, imposto de 25% sobre o charque importado.
Eu tô falando aqui de uma situação para os grandes, né? Lembra que eu falei, né? Para quem que era, por quê e enfim, de onde, né? Para os estancieiros. E como é que ficou a população? Na mesma. Estamos aqui numa sociedade ainda escravocrata. Os estancieiros continuaram a não questionar a escravidão, continuaram a manter os seus escravos, né? Lembrem-se que um dos maiores donos de escravos do Sul era o próprio general Bento Gonçalves, né? Que enfim, nunca questionou e sequer pensou em libertar os seus escravos, né? Era o sistema da época, então a população ficou assim mesmo. Bom, gente, esse é um pouquinho, então, da nossa grande Revolução Farroupilha, né? Que aqui o que eu coloco para questionar para vocês é: quem gosta de se vestir de gaúcho, de prenda e tudo mais, ok, continue. Quem gosta, enfim, de frequentar a CTG, mas lembre-se também do que foi a guerra. Lembre-se também de quem lutou nessa guerra. Negros, índios, que normalmente eles nem são falados, né? Normalmente só as elites brancas, embora fosse uma guerra para eles, não foram só eles que foram os principais protagonistas. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, pode dar um like aí, manda para os amigos de vocês, não gostou, manda para os inimigos. Esse vídeo, embora eu estou gravando ele no ano de 2020, nossa grande pandemia de coronavírus, então é para os meus alunos que estão em casa, mas eu dedico de coração aos meus ex-alunos, que se nós estivéssemos em aula, nós, como sempre, nós fazíamos teatro sobre o massacre de Porongos, contando para a gurizada essa questão toda. Então, um beijo para os meus alunos, para os meus ex-alunos que fizeram uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é teatro na escola, certo? Então, tchau e até o próximo vídeo.